Fala, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando a vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino. Pedro Raul contraria os críticos e marca pelo segundo gol consecutivo. Vamos ver aí o que o Ronaldão achou deste jogo. Ronaldão, já você levantou e sacudiu a poeira e ganhou do Bragantino 2-0 na casa do adversário, com mais um gol de Pedro Raul. Mais uma estrela do futebol, menina Renata. Bom dia a você, bom dia seus perninhas, Cicinha, o teu olho também, Cicinho. E ó, tô me sentindo no sofá da Hebe, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse Pedro Raul, menina Renata, esse menino lindo. E o empate do seu time com o time do Edu, eu falei aqui que era 0-0 e um jogo xoxo. Mas o Abel falou que... Com raiva dos dois times. E o Abel falou que são 10 dentro da área. Tem mais, Abel, dentro da área. 10 jogadores dentro fechando o gol, uma loucura. E a família fã... feliz da vida, né? Coisa linda. Eu diria que nós estamos, como é que era? Evaluando, lembra como é que era? Evoluando. Evoluando, né? Como diria o Carlo Ancelotti. Estamos evoluindo aos pouquinhos. Só que... Muito bem, um excelente resultado do Corinthians, reabilitação para cima do Bragantino, uma equipe que faz uma campanha estável, mais tranquila no Brasileirão. Mas queremos saber, eu não acredito, mais uma semana e a pergunta é a mesma para nossa Tatiana Tavares, que acompanha os detalhes do Timão. Tati, para você aquele boa tarde. E o Memphis Depay, e o contrato, e agora, Tati? Oi, Renata, boa tarde especial para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, ninguém aguenta mais essa novela do Memphis Depay. Toda semana a gente entra aqui no Jogo Aberto dizendo, tá fechando, tá chegando, tá se aproximando, vai ter um desfecho positivo. Nunca chega essa assinatura, torcedor tá ansioso, tá todo mundo ansioso por esse anúncio que deve acontecer hoje ou amanhã. Assim a gente informa agora, mas tudo muda muito rápido. O que está faltando? Vamos lá, olha, o Memphis Depay já fez exames médicos pedidos pela diretoria, está aprovado, está tudo certo com ele. Fez testes físicos na semana passada aqui no CT Joaquim Grava, também está tudo certo com ele. Inclusive, Fernando Diniz falou em entrevista coletiva que ele está muito bem fisicamente, que está com percentual de gordura baixo, fez teste de força, está tudo ok com ele. Ele vem treinando de forma separada com o preparador físico dele, mas lembrando, não entra em campo desde o dia 15 de março durante 90 minutos, jogou na Copa do Mundo 3 jogos com a Holanda, mas saindo do banco de reservas. Bom, o que está faltando? Memphis e o clube chegaram ali num acordo em relação à dívida, né? Corinthians deve aproximadamente 42 milhões de reais para o jogador e ele quer uma garantia de que isso vai ser pago. Corinthians parcelou em 4 parcelas de aproximadamente 10 milhões de reais e o que o Memphis quer? Que tem essa garantia de que vai pagar. Então, se atrasar uma parcela, ele vai cobrar o valor integral ali com multa, juros, enfim. Só que o Osmar Stabile está sendo muito pressionado por uma ala política do Parque São Jorge que é contrária à renovação com o jogador. Então, ele está com a caneta na mão, mas não assina. E ontem, depois da vitória diante do Bragantino, ele chegou a conversar ali com alguns jornalistas e falou que está esperando um aval de algumas empresas, né, de alguns patrocinadores, para dar sequência nessa renovação com o Memphis Depay. Vamos ver se esse aval dessas empresas vai acontecer hoje, segunda-feira, para esse anúncio acontecer. Lembrando que o Timão folga hoje aqui no CT, né, não vai ter treino por aqui, mas se reapresenta amanhã. E aí amanhã viaja para a Argentina para enfrentar o Rosário Central pelas oitavas da Libertadores. Será que vai ter Memphis Depay em campo? Difícil, porque precisa regularizar o visto de trabalho e também está inscrito no boletim da CBF. Vamos ter que aguardar esse anúncio. Mas... Me preparei muito nesse tempo que eu estava sem jogar, sabia que uma hora ia ter oportunidade, o professor me dá muita confiança, o grupo me dá muita confiança. Como eu falei, entendo as críticas, jogar no maior time do Brasil é isso, é ser cobrado a todo momento. E a gente tem que se preparar, a gente tem que pegar as coisas positivas para estar sempre melhorando, sempre querendo evoluir. Uma vitória que coloca o time de Itaquera na luta pelo G6.
e acende um alerta para o time de Bragança Paulista, que a cada rodada vem caindo de posição dentro da tabela. Eu vi a equipe no primeiro tempo mal tecnicamente, não encaixando a marcação e por isso a gente teve que afastar muito as linhas e correr demasiadamente. Eu acho que faltou um pouquinho de inspiração, faltou um pouquinho de ajuste de marcação no primeiro tempo, não faltou no segundo, onde a gente voltou melhor, assim como eu frisei. É muito difícil jogar aqui. Esse time está 10 jogos sem perder e o Corinthians, nos últimos 5 jogos jogou aqui, perdeu 4. Então a resposta que o torcedor precisava era o jogo de hoje. Aproveita para começar de conversa, Ronaldão. Agradece muito o que o Volpi fez no jogo. Espanou, isso faz parte. O Garro deve ter pensado, que isso? O que está acontecendo? É dia dos e pais, aí né? depois, quem diria? Tem que dar. O Cicinho acabou de falar que o jogador precisa de 4, 5 jogos consecutivos para criar confiança. Olha o Pedro Raul. O Pedro Raul, em 3 dias, 2 gols, menina Renata. Temos que ter paciência. Aqui, eu sempre falo isso para vocês, aqui no fundo do meu coração. Tem que ter paciência com os artilheiros do Corinthians. O Yuri também teve um tempo sem fazer gol, agora parece que está se recuperando, tal e coisa, e fez gol, dá assistência. Ele incomoda os adversários. E o Garro foi bem de apertar aí o Volpi, porque se não aperta o Volpi aí, pela forma de estava jogando o Corinthians, não ia sair o gol. No segundo tempo voltou com outro pensamento, a linha antecipada ali, o Corinthians tentou fazer os gols. E a verdade é uma só, o que apanhou o Mateuzinho, impressionante, Mateuzinho. Você falou alguma coisa pra turma aí, o que foi? Os caras pegaram no seu pé. E o Garro foi lá e fez o gol. Ele falou que ele tá no modo Prime, né? Quem? O Mateuzinho. O Mateuzinho, e apanhou e ficou calado, Ribeiro. E ganhou o jogo. A verdade é uma só. O que fez o Volpi aí? Essa bola desliza, gente, ó, e passa. O certo era ele fazer o quê, Ronaldão? Tentar dominar ela primeiro, para tentar fazer o arremate, mesmo com a chegada do Garro em cima dele. Aí ele vai chutar a espana. Aí O Pedro Raul tem mais gol que o Memphis, hein, na temporada, hein? tem mais gol que muita gente. Aliás, a gente adora relembrar aqui no Jogo Aberto. O que será que o Ronaldão estava falando sobre Pedro Raul até o jogo contra o Inter? Com certeza falando bem e ajudando esse menino a crescer como ele cresceu. Caio César, Pedro Raul ou Guinegão ou Lingard. Agora, quem colocou o Pedro Raul aí? É o Diniz. O Diniz? O Diniz colocou ele lá. Oi? Alô? Pedro Raul? Pedro Raul quer... Tô falando sério, mano. Pedro Raul quer falar com você. Não teve nenhum contato. Nada. Pedro Raul. Pra calar a boca do Brasil. Pedro Raul. Hashtag nunca critiquei. Pedro Raul. Gol do Corinthians. Se esse narrador aí que nós ouvimos, esse bebê, falou que nunca criticou, você imagina o nosso na Rádio Bandeirantes. Nunca criticou também. Então eu também nunca critiquei. Agora continua assim, filho, que além de ser bonito, maravilhoso... Aquele ali não foi o Capelanes? Quem? Ali. Era o Capelanes. Era o Capela? Mas o Capela, ele torce pro Furacão, né? É? Eu acho que ele torce pro Furacão. Se quiser levar o Pedro Raul pro Furacão e trazer o Ribeiro... Ele falou que era a gente pode fazer essa troca. Mas deixa eu falar, menino, tá lindo. Você tá lindo jogando futebol. E agora na Libertadores vai ser necessário que ele esteja calibrado. Isso, e você vai ter que estar calibrado, bonito, lindo, maravilhoso, cheiroso, para esse jogo maravilhoso, onde é que tá a câmera, e para ajudar o Corinthians. Se fizer mais uns 2 de cabeça, a Fiel vai te amar, lindo da Fiel. Você é o lindo da Fiel. Bebê. Agora, Cicinho, um ótimo resultado do Corinthians aí, pensando que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, jogando fora de casa, o Bragantino, um time mais descansado, não é mais tranquilo, e de repente o Corinthians faz um 2-0 importantíssimo para o campeonato. E o Bragantino é um desses times que a parada não fez bem também, né? O futebol apagado, igual o número da camisa do Bragantino aí, que não dá para ver muito bem, mas assim, o Corinthians soube fazer o resultado, né? O Corinthians não desiste, o Fernando Diniz é esse treinador que nós conhecemos, que dá moral para os jogadores, então assim, ele é um cara que está acreditando no Pedro Raul e o cara está correspondendo dentro de campo. O Garro voltando a fazer gol, então assim, é muito importante para essa sequência do Corinthians. Muito bem, você lembra quando foi O Corinthians derrotou o Bragantino por 2-0 na noite deste domingo, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Os gols foram marcados por Garro e Pedro Raul. Com a vitória, o Timão ultrapassou o Massa Bruta e subiu na tabela, se aproximando da zona de classificação direta para a Libertadores.
O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado, com o Corinthians apostando em jogadas individuais de Caio César e cruzamentos na área. Já o Bragantino tentou criar com passes em profundidade e marcação na saída de bola. Nenhuma das duas equipes conseguiram construir jogadas de muito perigo na primeira etapa. O segundo tempo da partida começou da mesma forma que o primeiro, jogo truncado e travado no meio de campo, com poucas oportunidades para ambas as equipes. Mas foi uma falha do goleiro Thiago Volpe que abriu o placar aos 13 minutos e mudou o ritmo da partida. Rodrigo Garro aproveitou a lambança do goleiro e fez o primeiro gol alvinegro na partida. Atrás do placar, o Massa Bruta se lançou ao ataque, mas sem levar muito perigo ao gol de Hugo Souza. Já no fim da partida, em contra-ataque do Timão, Mateuzinho cruzou na medida para Pedro Raul cabecear e dar números finais à partida. Com a vitória, o Corinthians subiu 2 posições e chegou à 7ª colocação, com 32 pontos, ficando 3 atrás da zona direta de classificação para a Libertadores. O alvinegro ultrapassou inclusive o Bragantino, que estacionou nos 31 pontos e caiu para a 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira, dia 12, às 19 horas, quando recebe o Atlético Mineiro pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já o Corinthians visita o Rosário Central, da Argentina, na quinta-feira, dia 13, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.